Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos aqui com o professor Richard Wolff para discutir a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de que as tarifas de Trump eram ilegais. Obrigado por estar conosco. Tenho muitas perguntas sobre a importância disso. Então, para começar, por que isso é tão significativo? E quais opções isso deixa para o presidente Trump? Certo. Isso é bastante significativo. E deixe-me começar admitindo que estou falando com você de Nova York, então minha perspectiva é muito dos Estados Unidos, pelo menos para iniciar nossa conversa. É importante porque a Suprema Corte tem sido vista, em todo o espectro político nos Estados Unidos, como muito alinhada a Donald Trump. Ele nomeou algumas das pessoas que hoje fazem parte dessa corte. Ela é desproporcionalmente, digamos, conservadora, basicamente 6-3. Muitas de suas decisões são de 6-3, com os 3 liberais contra os 6 conservadores. Portanto, é muito interessante e significativo que essa decisão tenha basicamente dividido os conservadores. 3 dos 6 se juntaram aos 3 liberais para se opor às tarifas. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é que se isso tivesse acontecido por conta própria, não teria o mesmo significado. Parece que cada vez mais a coalizão política que levou o Sr. Trump ao poder está se desintegrando. Portanto, isso também é visto como mais um passo, e um passo importante, na dissolução dessa coalizão. Em terceiro lugar, essa desintegração assume uma forma específica, e isso tem a ver com o Partido Republicano. Para que o Sr. Trump governe, ele precisa ser o líder de um partido republicano unificado, e ele já não é mais. Quero dizer, isso já está claro. O motivo mais importante para isso, caso as pessoas se interessem, é o escândalo em torno de Jeffrey Epstein, que continua abalando a política americana em um nível muito profundo. Isso lhe custou todo tipo de apoio. Essa é uma conversa completamente diferente. Muito interessante sobre a política americana, mas secundária em relação à questão das tarifas. Mas como isso está acontecendo, agora temos uma segunda fratura, não apenas aquela relacionada ao escândalo Epstein e à óbvia, e repito, de forma geral, óbvia cumplicidade do Sr. Trump nesse escândalo em todos os níveis, além do esforço constante do governo para reter informações do público a respeito dele. Bem, a tarifa é uma segunda e diferente fratura. É assim que isso funciona. O Partido Republicano tem sido o partido cuja principal identificação, na mente do público, é ser contra impostos. Por mais de 100 anos tem sido o partido político nos níveis federal, estadual e local que se opõe a qualquer aumento de impostos, que é a favor de todo corte de impostos, que começa e termina tudo com impostos. E os impostos que devem ser reduzidos são os impostos sobre as corporações, os impostos sobre o lucro das empresas e os impostos sobre os mais ricos. Para dar um exemplo, o Sr. Trump teve de se adequar a essa realidade do Partido Republicano ao fazer dos cortes de impostos para as corporações e para os ricos sua principal prioridade em seu primeiro mandato como presidente, o que levou ao corte de impostos de dezembro de 2017. E então, em seu segundo mandato, ele fez exatamente o mesmo novamente, com seu chamado grande e belo projeto de lei tributária, cerca de um ano atrás, em março ou abril de 2025, mostrando assim à comunidade empresarial, ao Partido Republicano, o Partido do Empregador, como é conhecido neste país, que ele era seu maior aliado e que podia mantê-los ao seu lado. O problema é que ele ou não entendeu, ou, pelo discurso do Sr. Trump, não está claro se ele simplesmente está mentindo por conveniência política, ou ele literalmente não entende que uma tarifa é um imposto, e que é um imposto que recai majoritariamente sobre os americanos que precisam pagá-lo. É possível que estrangeiros que exportam para os Estados Unidos, ao se depararem com uma tarifa, tentem compensar seu impacto reduzindo o preço que cobram por suas exportações. Isso pode acontecer.
Mas o Instituto Kiel, não muito longe de você, divulgou recentemente um relatório confirmando o que esperávamos. Em sua estimativa, apenas cerca de 5% da tarifa foi compensada por preços de exportação mais baixos. Os outros 95% foram pagos pelos americanos, e isso gerou muita oposição. Agora, essa oposição está em grande parte abaixo da superfície. Em outras palavras, são empresários e empresárias que dizem isso, que até o dizem em publicações de negócios, mas não o fazem em um fórum público por medo da hostilidade do presidente, porque ele os denunciaria se fizessem algo assim. Então isso ficou ali, mas obviamente chegou à Suprema Corte. Se você ler as declarações deles, fica claro que encontraram uma forma muito segura de lidar com a questão, anulando as tarifas com base no argumento de que elas entravam em conflito com a Constituição, que concede o poder de tributar ao Congresso e não ao Poder Executivo. Isso é verdade, mas eles têm ignorado a Constituição o tempo todo, tanto a Suprema Corte quanto Trump. Esse é o comportamento dos juízes. Eles querem fazer parecer que estão sendo coerentes com o precedente, mas na verdade é uma fratura dentro do partido. Eles não querem pagar impostos. O setor corporativo dos Estados Unidos está muito irritado. E a ironia, que pessoas como eu, que não são amigas do setor corporativo, apreciam, é que eles receberam um enorme corte de impostos em abril de 2025. Quando as tarifas foram aplicadas, elas foram compensadas por aquele corte de impostos de alguns meses antes. Então, na verdade, ele cuidou bem deles, porque a tarifa já havia sido anulada pelos impostos. A ganância da classe capitalista americana é, como espero que vocês estejam vendo na Europa agora, sem limites. Quero dizer, se eles puderem transformar a Europa em um estado tributário, eles o farão. Eles estão tentando fazer isso. E aqui estão fazendo isso dificultando a vida do Sr. Trump. Então ele está bastante enfraquecido. Está enfraquecido com eles. Ele está enfraquecido junto ao público em geral. O escândalo Epstein não desaparece, não há perspectiva de que desapareça. E agora ele tem dois grandes problemas. Primeiro, será que ele consegue reativar as tarifas, já que tomou a decisão estratégica, eu diria um grande erro, mas ainda assim a decisão estratégica de se envolver completamente com a tarifa como sua grande e inovadora política de destaque. Então o pobre homem agora precisa, de alguma forma, afirmar que é capaz de resgatar a tarifa como instrumento, mesmo que a Suprema Corte tenha dito que ele não pode fazê-lo. E como usaram o argumento de que isso é prerrogativa do Congresso e não do presidente, ele vai ter muita dificuldade em fazer qualquer coisa. Até agora, tudo o que ele disse é uma espécie de bravata, o costumeiro alarde de Trump. Vou encontrar outra lei. É assim que ele pensa. Sem dúvida, ele encontrará outras leis. Ele tem assessores jurídicos que encontrarão outras leis. Mas aqui está o problema, em poucas palavras. Um dos motivos pelos quais sua política tarifária não teve sucesso, nem nas expectativas mais modestas, é que ela gerou menos de 200 bilhões de dólares em receita. Isso está muito aquém do que deveria alcançar, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, foi terrivelmente comprometida por sua abordagem instrumental. Ele aumentava uma tarifa, reduzia outra, impunha uma tarifa secundária, suspendia uma tarifa por 2 meses, por 5 meses, por 8 meses. O problema era a incerteza. Nenhum CEO de qualquer empresa americana ou estrangeira poderia ou estaria disposto a transferir a produção, digamos, da Europa para os Estados Unidos ou da China para os Estados Unidos. Essa é uma iniciativa cara que consome tempo, muito tempo, 1 ou 2 anos. E por que você faria isso se não soubesse realmente qual era a sua situação tarifária? Talvez você não fizesse mesmo que soubesse. Mas se acrescentar incerteza, bem, então temos a seguinte estatística. No primeiro ano das tarifas, o número total de empregos na indústria de manufatura nos Estados Unidos diminuiu em 70 mil. Em outras palavras, não apenas a medida não teve sucesso,
como também não conseguiu nem mesmo desacelerar o declínio da manufatura, que vem ocorrendo há décadas aqui nos Estados Unidos. Portanto, nesse sentido, ele não fez nada. Na verdade, a Suprema Corte adiciona mais uma camada de incerteza. Se o Sr. Trump encontrar outra lei e impor outra tarifa, quanto tempo levará até que os tribunais comecem a invalidá-la? O mesmo problema de incerteza, e por isso não resolve o problema dele. Último ponto. As tarifas têm o mesmo tipo de problema que as sanções. Elas basicamente são, ou esperam ser, um tipo de sanção. Certo, qual é o problema com as sanções? Elas são relativamente fáceis de contornar. Não é tão difícil fazer isso, não é tão complicado esconder que você está fazendo. Todo mundo tem um enorme incentivo, porque se você conseguir driblar a sanção ou a tarifa, pode ganhar muito dinheiro rapidamente. Juntando essas condições, acredito que foi a Reuters ou The Wall Street Journal que hoje publicou uma matéria de capa em que um estatístico percebeu que as estatísticas sobre exportações da China para os Estados Unidos despencaram. Mas outro conjunto de estatísticas não mostrou queda alguma, e eles descobriram que o problema são as evasões. Todas as formas pelas quais produtos chineses entram nos Estados Unidos sem pagar a tarifa que lhes foi atribuída. Há muito pouco que se possa fazer. Os europeus, acho que já estão no número 20 agora, com seus programas de sanções contra a Rússia, e a maioria deles não funciona. Existem livros inteiros dedicados a isso, em que estudiosos construíram carreiras em universidades americanas, escrevendo estudos detalhados sobre como as sanções não funcionam. É uma questão resolvida. As pessoas ao redor do Sr. Trump sabem disso, mas faz parte do debate público, parte do teatro político, não reconhecer isso. Mencionamos a ganância de todas essas empresas que receberam isenções fiscais de Trump. Mas é claro, elas têm que pagar esse imposto, a tarifa. E acho que esse é um ponto importante. Como você disse, quer Trump saiba disso ou não, as tarifas são pagas pelos importadores. Então o que vemos agora são empresas como FedEx, Costco e outras sugerindo que podem processar o governo para reaver seu dinheiro. Porque se as tarifas eram ilegais e elas tiveram que pagar todas essas tarifas para importar produtos do exterior, então certamente têm o direito de ser indenizadas pelo governo para recuperar o que pagaram. Portanto, faz sentido. Claro que isso também se encaixa muito bem nessa ganância. As empresas sempre tentarão ganhar o máximo de dinheiro possível. É por isso que a matéria apareceu na imprensa de hoje. A estratégia daqueles que querem o reembolso tornou muito útil ter manchetes hoje nos Estados Unidos sobre todas as empresas que trapacearam. Isso permite que os que exigem o reembolso apontem para seus concorrentes que tiveram sucesso no último ano ao evitar as tarifas que deveriam ter pago. Eles obtiveram lucros recordes, mas as corporações que seguiram a lei não. Isso é uma armação para que o reembolso seja pago a eles. Isso tornará o Congresso mais propenso a votar a conceder o reembolso se por algum motivo Trump hesitar. Mais o que isso diz sobre o equilíbrio, então, nos Estados Unidos, em termos dos centros de poder? Trump precisa se importar? Porque os tribunais, você sabe, decidiram que as tarifas de Trump são ilegais. Mas pelo que estou vendo, ele está apenas dizendo que as famílias dos juízes deveriam se envergonhar deles. E ele já está por aí? Bem, ele é ótimo em enrolar, mas já está ameaçando impor mais tarifas. Então, o que isso nos diz sobre o equilíbrio entre o Poder Executivo e o Congresso? Ou isso é apenas temporário? Em algum momento, eles vão conseguir limitar isso. Bem, acho que o que você está vendo, primeiro para lidar com ele, é que as pessoas precisam entender que ele é um sujeito consistente. Ele tem se comportado assim por muitos anos, e isso o levou ao cargo mais alto do país.
Seria muito estranho esperar que de repente ele passasse a agir de forma diferente. Ele sempre atacou ferozmente qualquer pessoa que oferecesse qualquer crítica, a qualquer momento. A frase, eu cometi um erro, nunca saiu da boca dele. É claro que Hartzell já tem muitos modos. Ele ligam eles fingindo que pessoas atacando isso, que relativamente sobre isso. And by attacking those who speak of them. So he doesn't care. Então ele não se importa. Isso funcionou para ele e, portanto, na cabeça dele vai funcionar de novo agora. Ele se cercou de pessoas que são totalmente dependentes dele, que não têm base ou posição política própria. Observe o Sr. Rubio, o Sr. Vance ou qualquer um deles. Eles ficam ali e riem quando ele faz uma piada, aplaudem quando ele parece precisar disso, e não expressam nenhuma discordância. Também tomam cuidado para não dizer muito em particular, porque Tillich Mernim Mil. Ele deixou claro para todos, se você me refers como e deixa stith e não consegue ir assim, He can't not do that. If he were to say, well, I respect... Se ele dissesse, bem, eu respeito a decisão do tribunal, todo mundo acharia que ele teve um derrame, porque simplesmente não é o que se espera dele. Pode ser desagradável. Você pode se surpreender com a veemência disso. Mas se você não entendeu que esse era o resultado provável, então não tem prestado atenção nenhuma. Agora, por que isso é importante? Porque nos últimos 4 ou 5 meses, basicamente, pelo menos desde a eleição, a última eleição em novembro, seus números nas pesquisas caíram. Não caíram tanto quanto você sabe, os de Schultz, Macron e Starmer, mas caíram de forma bastante acentuada. But they've gone down pretty dramatically, and again, with no end in sight. E novamente, sem nenhum fim à vista para isso, ele não se ajusta em nada. O mais perto que ele chegou, e acredite, isso está abalando profundamente a política americana à esquerda, o mais perto que ele chegou foi o que aconteceu com ele em Minneapolis, Minnesota. Quando o povo daquela cidade, eu realmente quero dizer o povo daquela cidade, se levantou contra o ICE e expulsou todo aquele programa militar de sua cidade, basicamente de seu estado. Agora o senhor Trump está tentando punir o governador daquele estado e punir o estado inteiro. Ontem eles cortaram o Medicaid, que é o programa que financia o acesso das pessoas pobres aos cuidados médicos. O quê? Bem, isso faz parte de algo. What? Well, it's part of something. They have to do something because they were defeated there. Eles têm que fazer algo porque foram derrotados lá. E todo o movimento de esquerda no país está estudando como replicar o que foi alcançado em Minneapolis, por razões óbvias. E ele sabe disso, e todo mundo sabe. Mas ele está preso à própria retórica, aos próprios padrões, às expectativas que ele mesmo criou sobre o que fará. Então, ele tem que fazer isso. Agora ele também é alguém que não se lembra de um dia para o outro porque é inconveniente, do que disse que faria, do que prometeu fazer. Então, se encontrar uma alternativa melhor, vai abandonar isso como uma pedra. Vai agir como se o programa de tarifas tivesse terminado, pronto, porque teve sucesso. É isso que ele vai fazer. Veja, ele trouxe paz a 8 guerras no mundo desde que se tornou presidente. Ele é responsável pelo fim das hostilidades entre a Índia e o Paquistão. Ele é responsável por os israelenses não bombardearem Gaza tanto assim, etc, etc. E no caso da Ucrânia, não é culpa dele, é culpa de Zelensky ou dos europeus. Nada disso detém. Ele simplesmente segue em frente, ataca e depois encontra outra coisa que possa parecer uma resposta plausível. É assim que ele acha que a política sempre foi, e é isso que ele acha que é seu trabalho fazer. E pessoal, não se enganem. Não é que ele esteja apenas tentando ganhar mais dinheiro para si mesmo. Ele está, e é mais vulgar e ganancioso do que a maioria dos presidentes já foi. Isso é verdade. Mas não sei se isso faz muita diferença, porque, no fim das contas, ele também está tentando, assim como as pessoas ao seu redor, lidar com seus próprios problemas. E aqui eu preciso ser, você sabe, um analista social. Os problemas dos Estados Unidos são esmagadores.
Eles foram adiados, postergados e empurrados com a barriga, como dizemos por aqui, e agora todos voltaram praticamente ao mesmo tempo. E o que ele vai fazer? Veja, ele prometeu acabar com o déficit, mas também prometeu aumentar o orçamento de defesa em 600 bilhões de dólares. E agora que as tarifas acabaram, ele não tem absolutamente nenhuma maneira de pagar por nada disso. E ele está prestes a iniciar uma guerra cara no Irã a qualquer momento. Sabe, Isso é, se você está procurando um modelo, então deveria escolher, seja Luís XIV ou Luís XVI na França, com sua famosa frase, après-moi, le déluge. Pois bem, esse é ele. Depois dele, que outro lide com o problema, mas ele vai se divertir fazendo o que faz. He's gonna have a good time doing what he does. Parece que parte das divisões de que você falou dentro do Partido Republicano, ou do campo de Trump agora, é que muito disso podia ser encoberto durante a campanha, quando ele estava na oposição. Na oposição, ele tem o luxo da ambiguidade, ou seja, como vai lidar com o declínio relativo, as guerras, Epstein. Sabe, ele pode prometer qualquer coisa, mas, uma vez no poder, isso precisa ser traduzido em políticas específicas. Aí vemos que é mais fácil se dividir. Então, as guerras, você realmente vai se afastar delas, ou vai apenas fazer guerras curtas? Quer dizer, de repente tem uma nova linha divisória, o mesmo que com Epstein. Você vai revelar todos os horrores dos seus doadores, e bem, de toda a elite corrupta. Ou isso é mais algo que você faz quando está na oposição, para mostrar como as elites são horríveis, e não quando elas estão ao seu lado? Então, novamente, acho fascinante que ele consiga afastar, sabe, o Massey, a Marjorie Taylor Greene, todas essas pessoas que o apoiavam. Mas parece que é a mesma coisa com as tarifas, como você disse. Se o Partido Republicano é contra impostos, uma tarifa é um imposto. Não importa o quanto se tente apresentar isso como potências estrangeiras te dando dinheiro. Mas eu estava pensando, muitos políticos argumentam que as tarifas também protegem. Empregos domésticos. Desculpe. Então existe essa divisão. Você não quer impostos, mas quer proteger os empregos domésticos. E novamente, à primeira vista, consigo ver alguns argumentos a favor disso. Se você permitir que as indústrias nacionais amadureçam, porque indústrias nascentes terão baixa qualidade e altos custos e não conseguem competir com indústrias maduras que têm alta qualidade e baixo custo. Então, se os Estados Unidos quiserem se industrializar novamente, se reindustrializar, não é irrazoável supor que subsídios e tarifas temporárias possam ajudar na reconstrução. Não estou dizendo que foi isso que Trump fez na forma como utilizou as tarifas. Mas, novamente, se você observar as ideias de Alexander Hamilton, Friedrich List ou Sergei Ricci, todos viam um papel para as tarifas na construção de indústrias locais. É claro que as cadeias de suprimentos são muito mais complexas hoje, e há uma variedade de questões que precisaríamos abordar. Mas como você avalia as políticas tarifárias atuais, as pessoas que as defendiam para proteger empregos domésticos? Essa é uma posição razoável de se adotar. Você acha que elas não conseguiram o que esperavam? Ou quais são os reais efeitos econômicos das tarifas de Trump, tanto internamente quanto no exterior? Well, here I think I would respond by saying Aqui eu acho que responderia dizendo que existe uma lacuna entre os jogos teóricos que nós, como economistas, e eu sou um deles, jogamos, e o mundo real em que essas coisas realmente acontecem. Então, sim, é claro, teoricamente, se você tem uma indústria nascente, List, na Alemanha, é realmente o maior expoente disso, mas se você tem uma indústria nascente e ela não consegue competir porque é um bebê, e precisa desenvolver certa expertise, certa escala de produção, precisa de um mercado grande o suficiente para que possa alcançar economias de escala e assim por diante. Sim, tudo isso faz perfeito sentido. No entanto, agora vamos traduzir isso para o mundo real. However, now let's translate into the real world. The minute you give the government the power to do that, no momento em que você dá ao governo o poder de fazer isso, o que vai acontecer, especialmente numa sociedade capitalista,
é que você dará a cada indústria, seja ela iniciante ou não, um incentivo para usar sua riqueza e poder a fim de garantir proteção. Isso se torna algo lógico para a indústria não iniciante, a mais antiga e estabelecida, que possui uma grande quantia de dinheiro porque existe há muito tempo e está em uma posição muito melhor para subornar autoridades do que a pequena iniciante consegue fazer. Assim, você cria uma estrutura que, na verdade, funciona para desvantagem da iniciante em relação à antiga, porque a antiga receberá uma proteção melhor do que a iniciante. Na verdade, o mais velho pode optar por extinguir o bebê, matá-lo, oferecendo-lhe pouca proteção. É um pouco como tarifas e sanções, fingindo que não estão sendo burladas. Claro, milhões de petroleiros circulam pelo mundo cheios de petróleo. E se você inspecionar alguns deles porque consegue identificar a origem do óleo, eles encontrarão maneiras de torná-lo não identificável. Quero dizer, essa é a lição de todo regime sancionado que conheço. Cuba ainda é um problema para os Estados Unidos. As sanções contra o país começaram em 1961, então já temos quase 3/4 de século de sanções. Sanções severas intercaladas com embargos, e mesmo assim eles não conseguiram alcançar o objetivo. Eles não conseguiram resolver o problema. Agora vão tentar literalmente negar a eles o combustível para sobreviver, basicamente para impor uma espécie de cerco, se quiser, a fim de derrubar aquele governo. E veja o que tiveram que fazer na Venezuela, uma história que apenas começou, não terminou. Se tentarem controlar aquela sociedade além do que já fazem agora, enfrentarão uma oposição interna que os enfraquecerá por décadas, nas montanhas daquele país difícil, repleto de restrições fornecidas por Chávez e Maduro, e assim por diante. Sim, é possível fazer isso. Você pode mergulhá-los em um tipo de guerra civil de 30 anos, como a que a Colômbia teve. Você vai ter exatamente o mesmo tipo de desenvolvimento interrompido por 30 anos, em que extrair petróleo em grandes quantidades da Venezuela. Boa sorte com isso. Isso não vai acontecer. E o dinheiro para investir nisso não vai aparecer, porque agora é caro demais, e com uma oposição armada, está fora de questão. Mas o senhor Trump não consegue enxergar nada disso, porque não é conveniente. Então ele acha que pode pressionar a Exxon e a Chevron, e que elas vão entrar lá e fazer tudo isso. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E esse é o problema com as tarifas. Simplesmente há muitas. Deixe-me colocar de outra forma. Desenvolver uma economia é algo que exige o que os teóricos chamam de sobredeterminação. Você precisa ter muitas variáveis alinhadas de uma certa maneira. Sabe, quando os historiadores perguntam por que o capitalismo começou na Inglaterra, há algo peculiar nos ingleses. Não. Eles tinham um certo conjunto de condições peculiares que possibilitaram o fim do feudalismo e a passagem para o capitalismo. Sabe, o fim do servo do senhor e a criação da relação entre empregador e empregado. Essa transição aconteceu lá primeiro. E onde aconteceu em segundo lugar? Bem, isso dependia de certas condições específicas. Por exemplo, na Holanda. Aconteceu em seguida na Holanda por uma razão particular. É isso que sabemos. A transição para fora do capitalismo, à medida que ele entra em declínio, também dependerá de condições muito específicas. Sabe, porque a China, bem, na verdade estou falando da minha história pessoal aqui. Quando entrei para o curso de economia na Universidade de Yale, onde obtive meu doutorado nos Estados Unidos, o campo que todos os jovens homens e mulheres, bem, deixe-me corrigir isso, não havia mulheres naquela época. O campo em que todos os jovens homens ingressavam era o do desenvolvimento econômico. Ficávamos tremendamente empolgados com a ideia de que nós, nobres cavalheiros brancos ocidentais, seríamos capazes, com nosso grande conhecimento de economia, de ir à Ásia, à África, à América Latina e ajudá-los a se desenvolver.
Certo, então aqui estamos. 70 anos, 60 anos, 50 anos depois. Qual é a grande história de sucesso do desenvolvimento? A China, para onde nunca fomos por causa da Revolução Comunista. Eles não receberam ajuda nossa. Ninguém foi até lá, ninguém estudou o país. Sabe, era simplesmente um tabu. Mas eles tinham as condições, eles conseguiram. O resto do mundo agora está sentado observando essa experiência. Bem, acho que é preciso ter humildade em relação a isso. Ao essas palavras desenvolver e memoritar fora num pouco tempo, você impõe e se impõe dar urso coisa. Depois precisa analisar todas as áreas, o map nem a vai, que for ganhar sua tarefa no oposto que você pretendia. Uma oportunidade para as indústrias antigas esmagarem as novas acontece o tempo todo. Veja, os Estados Unidos impuseram as maiores tarifas à China e as exportações chinesas para os Estados Unidos, pelo menos aquelas das quais temos dados, diminuíram. Enquanto isso, os chineses anunciaram o maior saldo líquido de exportações de sua história no último ano. Eles conseguiram exportar mais para todos os outros países, o que mais do que compensou a queda nos Estados Unidos. Então, qual é o ponto? Isso não funciona. O desenvolvimento chinês acelera, não encolhe. Os Estados Unidos enfrentam todo tipo de problema como resultado, inflação, toda essa evasão. Quando você junta tudo, deve ter a humildade de não se deixar envolver em um erro terrível. Você colocou isso muito bem, Glenn. Se você é um político e fez campanha cheio de críticas a quem está no poder, então quando assume o poder, precisa apresentar uma política. Você está absolutamente certo. E eles fazem isso. Aqui está a política. Mas o problema é que, dada a forma como as sociedades pensam, elas precisam agir como se essa política fosse produzir aquele efeito. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Nenhuma política jamais fez isso. Isso é o teatro que a nossa política estranha exige. Devemos questionar por que temos uma política estruturada dessa forma. Porque ela produz quantidades infinitas de bobagens declamadas nesse formato, em que então apontamos, você e eu apontamos, Sr. Trump, o que o senhor está fazendo? Não há garantia de que isso vá funcionar. De onde o senhor vem? Mas é um problema mais profundo, de não entender o que está acontecendo, de não querer entender, de querer que as pessoas votem em você, porque você tem a solução. Não, você não tem, especialmente se for um pequeno detalhe, que é o que as tarifas são. Elas são apenas um pequeno ajuste no mercado, dizendo, neste mercado, vamos introduzir um custo ad hoc. Nós simplesmente o colocamos ali. Tudo bem, você pode fazer isso, mas imaginar que todo o resto vai se encaixar, isso se torna uma estupidez. Bem, agora estamos discutindo as tarifas como um instrumento muito delicado, que precisa funcionar em coordenação com muitos outros instrumentos para promover o desenvolvimento de um país. Mas isso não parece uma boa forma de descrever como as tarifas foram usadas por Trump. Ele as utilizou também como uma arma política. Vimos isso contra o Brasil. Ele parece usá-las como uma ameaça contra outros países. O que você acha que foram os efeitos sobre o sistema internacional ao longo deste último ano, com essa arma tarifária sendo usada contra diferentes países? Bem, para mim, tenho estado aqui nos Estados Unidos e venho ouvindo, há pelo menos, estou pensando agora, 10 anos ou mais, um nível crescente de algo. E lembre-se, meu pai era francês, minha mãe era alemã. Eu falo esses idiomas, estou envolvido com a Europa, presto atenção, vou para lá mais do que a maioria dos americanos, muito mais. Mas eu diria que, há pelo menos 10 anos, se não mais, percebo, milhares de vezes, um nível crescente de desrespeito. Nunca houve muito respeito ali em primeiro lugar, mas recebo cada vez mais desrespeito. Sabe, em conversas casuais, tentei entender e questionar meus amigos americanos, que são a maioria dos meus amigos,
E não obtenho muita resposta, além da fascinação americana por tudo que é de alguma forma forte, duro e poderoso. E isso não, a Europa não, atrai esses adjetivos, pelo menos não nos círculos que frequento. Dos políticos, de forma alguma, e até mesmo dos acadêmicos, de quem se poderia esperar mais simpatia. Não é. A Europa é o velho mundo. Sempre foi o velho mundo. Se é que algo mudou, agora é ainda mais o velho mundo. E não há dúvida alguma na minha mente. Há uma fascinação absoluta com o que se percebe como força militar e econômica. O Sr. Trump está se apoiando nisso. Ele faz uma afirmação plausível de que é mais forte que os outros, mais disposto a usar essa força, dizendo às pessoas que a força é o melhor caminho para alcançar a paz, e insistindo que a melhor maneira de obter a paz é usar a força que você realmente tem. E os Estados Unidos têm força, e a Rússia e a China têm força. A Europa não tem força. A América Latina e a África, elas não têm força. A Ásia é um pouco diferente. A Ásia parece ter força. A ascensão da Índia ao lado da China, isso começa a chamar a atenção. Antes era só a China, agora a Índia, ainda que a contragosto. Mas o grande defeito da Índia foi ter sido colônia da Inglaterra por tanto tempo, e isso a privou da qualidade da força. A Inglaterra tinha força. Estou tentando dar uma noção de como as pessoas encaram tudo isso. A imagem, e quero que seu público entenda isso, está profundamente enraizada na mentalidade americana. É a imagem de que nós, ou seja, os Unidos, vencemos a Segunda Guerra Mundial. Salvamos todos vocês do nazismo para começar, e depois do stalinismo logo em seguida. E o seu reembolso para nós nunca aconteceu. Vocês não pagaram de volta o Plano Marshall. Não consigo dizer quantos dos meus professores me disseram isso em aula, que os europeus nunca o pagaram. Então, quando Trump aparece e diz: "Vocês nos enganaram todos esses anos e agora estamos simplesmente punindo vocês porque não vamos mais deixar que nos enganem", essa é a mentalidade. A ideia de que a Europa é um fraco em comparação com a força que nós temos. Vocês tinham força, mas era Hitler, e vocês se livraram dele. O que é bom. Nós deveríamos ter nos livrado dele, mas infelizmente isso custou a força de vocês, porque os franceses não têm nenhuma. Os britânicos perderam o que tinham, e não há mais ninguém. Muito grosseiro, muito desinformado, muito ahistórico, mas é assim que se pensa. É por isso que se a tarifa puder beneficiar algumas indústrias americanas, automobilística, de alta tecnologia, Apple, Intel, Amazon, todas elas, se elas puderem ser ajudadas, e se o custo disso for a inimizade do Canadá, do México e da Europa, isso não parece ser um preço alto a pagar. Porque veja bem, eles estavam nos enganando. Eles eram fracos. E com essas tarifas, nós vamos nos tornar muito mais fortes. A única pedra nesse caminho é a vaga imaginação, e ela existe aqui, de que se você for longe demais, rápido demais, então a Europa pode mudar de lado. Então o Canadá e o México podem mudar de lado. Isso é uma preocupação. That is a concern. I would argue with you it's probably the only. Eu argumentaria com você que provavelmente essa é a única preocupação que existe ali. Vamos ter cuidado, porque estamos muito preocupados com a aliança entre Rússia e China. E podemos imaginar, já estive em reuniões onde as pessoas falam assim, o que aconteceria se Canadá, México e Europa basicamente achassem que seu futuro seria uma aposta melhor com a Rússia e a China do que conosco? E quando dizem isso, todo mundo na sala fica em silêncio, porque na maioria das vezes nunca tinham pensado nisso antes. Ficam surpresos que seus colegas possam sequer ter tido esse pensamento, e então percebem que é um pensamento que agora terão de considerar. É como se alguém tivesse lhe contado um daqueles fatos sobre sua mãe ou seu pai, que simplesmente não se pode desaprender depois de saber.
Bem, parece que uma das principais forças dos Estados Unidos, que também pode ser vista como uma fraqueza, é que o país sempre passou de uma vitória a outra. É algo meio impressionante. Desde que os colonos chegaram à costa leste e começaram a marchar para o oeste, eles sempre saíram por cima. Primeiro conquistando a América do Norte, depois as Américas, o Pacífico e, claro, a Segunda Guerra Mundial. Bem, vencendo a Segunda Guerra Mundial, eu acho. Bom, isso é discutível. Mas, de qualquer forma, pelo menos os Estados Unidos foram os que saíram por cima. Sim, os soviéticos fizeram mais para derrotar Hitler, mas o país deles foi reduzido a cinzas. Os Estados Unidos acabaram em uma posição muito forte. Houve uma guerra fria, bipolar, e então no final aquilo foi o fim da última guerra de campeonatos. E depois você acaba com o mundo unipolar. Então, sabe, é justamente nesse momento que pela primeira vez se vê o declínio relativo dos Estados Unidos, à medida que outras potências começam a ascender e os Estados lutam para competir. Não deveria ser surpresa que existam essas preocupações com a competição. E se, como Trump faz, você vê o declínio dos Estados Unidos como uma fonte de fraqueza, você olha para os líderes e diz, Obama é fraco, Biden é fraco. Tudo o que é preciso é força de verdade para trazer a América de volta. E Trump é o grande homem forte. Ele é quem pode fazer isso. É por isso que ele é o Salvador. Mas você só consegue aguentar isso por um tempo. Como você disse, não dá para ir longe demais com os aliados, mas também dá para ir longe demais com os adversários. E acho que essa abordagem militar forte chegou ao limite agora, porque o Irã não pode capitular. Vê isso como uma ameaça existencial. Os russos não vão ceder nem um pouco. Eles também veem isso como uma ameaça existencial. Então, o que acontece agora que chegamos ao fim da linha? E acho que na economia é a mesma coisa. Parece que também chegou ao fim. Então, tempos incertos pela frente. Enfim, sei que você tem compromissos. Algum pensamento final? Sim, eu concordo com isso. Acho muito sábio o que você acabou de dizer. Nós não apenas estamos nesse tipo de, não sei, ponto de inflexão, batendo na parede, seja qual for a imagem que você queira usar, mas posso te dizer porque sou muito sensível a isso, que é uma questão amplamente sentida aqui nos Estados Unidos. O que mais ouço é, tudo está desmoronando, tudo é incerto, não tenho ideia de para onde ir, na minha carreira, onde morar, quem são meus amigos. Todos os velhos chavões, todas as velhas certezas, tudo agora está aberto a questionamento. E sim, todos veem as pessoas que estão apavoradas com esse questionamento, mas elas não se deixam dissuadir de continuar. Se eu tivesse mais tempo, eu falaria com você sobre essa luta bizarra nos Estados Unidos em que o Sr. Trump se envolveu. Ele definiu como um grande problema social, o que chamamos aqui, nem sei se isso acontece na Europa, de pessoas trans. Ou seja, indivíduos que não estão satisfeitos com sua identificação sexual e passam por uma variedade de procedimentos. Se são homens, tornam-se mulheres, se são mulheres, tornam-se homens. Certo, isso sempre existiu, mais ou menos. Agora é um pouco mais comum. A ciência médica evoluiu. É realmente uma questão sem importância, mas acabou se tornando um enorme problema, mesmo que o número de pessoas envolvidas seja minúsculo. Quando você observa as pessoas, a fala delas rapidamente se espalha para o mundo como um todo. A questão trans marca o fim da segurança de saber que se você se veste de determinada maneira, você é um homem, e aquela pessoa ali é uma mulher, e tudo é perfeitamente claro e bem organizado. Agora não é mais assim. Agora, em todos os Estados Unidos, celebramos todas as diferentes formas de sexualidade e gênero, e tudo é fluido. É uma metáfora maravilhosa. E o Sr. Trump está liderando a ofensiva dizendo que eles não poderão usar o banheiro. Porque, afinal, qual banheiro? Ainda temos a maioria dos nossos banheiros na América, não sei como é na Europa, divididos entre masculinos e femininos.
Well, for the man, if you're a man, Então você entra no banheiro masculino se for um homem. Assim, uma pessoa trans levanta uma certa questão. Mesmo que haja uma cabine em cada banheiro que garante privacidade, ainda assim é algo desconcertante. Quando você observa isso, está vendo uma sociedade traumatizada pelo desaparecimento, se eu puder citar Karl Marx, de tudo que é sólido, desmancha no ar. E isso é muito, muito perturbador para toda uma população. E sim, sem dúvida, parte da base do Trump apoia sua alegação de que ele pode fazer algo a respeito de tudo isso e que as pessoas deveriam votar nele para que ele possa fazê-lo. and people should vote for him so that he can do it. Bem, obrigado por dedicar seu tempo. E sim, temos alguns segundos restantes, então vamos encerrar por aqui. Muito obrigado. Thank you so much. Yeah, and Sim, e essa é uma conversa que precisamos continuar tendo. continue. Concordo plenamente. Tchau.